Existe um ditado que diz: você só colhe aquilo que plantar. Mas será que é mesmo assim que funciona? Se você analisar a vida de uma forma geral, nem sempre colhemos somente aquilo que plantamos. Muitas vezes plantamos a paz e recebemos como recompensa o ódio, a traição, a vingança. Outros plantam o ódio e recebem em troca o amor fraterno, o perdão. Porque a vida é uma contradição o tempo todo. Muitas vezes seguimos por um caminho, mesmo sabendo que esse caminho, de repente, pode ser apenas uma ilusão. Mas seguimos acreditando que, de repente, tudo pode mudar e que você possa encontrar nesse caminho, quem sabe, a sua salvação. E assim a vida segue pregando peças, dando ensinamentos. Basta você querer acreditar de que realmente nessa vida, em algum lugar seguro, você possa chegar. A vida é uma ilusão. Você vive o tempo inteiro acreditando em fantasias e muitas vezes está com a cara no chão. Por outro lado, existem aqueles que batalham cotidianamente em busca, quem sabe, do seu simples ganha-pão e passam a vida acreditando que um dia, quem sabe, seria feliz de verdade. Mas o tempo passa, a idade chega, velho e aposentado, ele de repente se entrega numa oração. Meu Deus, eu fiz tudo o que podia, trabalhei de sol a sol, criei minha família, ajudei meus filhos a crescer e hoje estou sozinho aqui. Eu dei tudo de mim. Dei o suor do meu trabalho, muitas vezes noite e dia. Não tinha hora para comer, tinha hora para sair e não tinha hora para chegar. Eu fiz da minha vida um campo de trabalho. E o que eu ganhei em troca? A solidão. Hoje estou sozinho e abandonado. Não tenho esposa. Meus filhos estão distantes. Eu durmo e acordo pensando como não será o amanhã. Mas, assim, quem sabe esse honroso cidadão possa realmente entender lá no fundo do seu subconsciente de que realmente a sua vida foi o tempo todo uma enganação. Se feriu, se machucou, e quem sabe agora, mesmo talvez chegando no final dessa vida, ele tenha encontrado para os seus grilos um pouco da sua incompreensão. Porque, na verdade, ninguém é de ninguém. Os nossos filhos não são nossos, porque nós também não fomos dos nossos pais. Um dia nós aqui, cinquentões, sessentões, setentões, um dia nós, como dizia meu inesquecível pai,
engrossamos o pescoço e nos aventuramos pelo mundo. Saímos debaixo da saia da mamãe, como dizia o ditado antigo, e resolvemos encarar o mundo, ou, em outras palavras, como diria os amigos da antiga, encarar o mundão. Muitos se deram bem, outros se deram com a cara no chão. Mas parabéns àqueles que tiveram a coragem de buscar uma alternativa, naquele patamar onde não se tinha muita perspectiva. E fortes foram aqueles, ou são aqueles, que sobreviveram às intempéries, às tempestades de uma vida, talvez poderia se dizer, em completa solidão. Porque quando você está debaixo da saia da mãe, na proteção do pai, você tem sim ali um conforto, por mais simples que seja. Você se sente protegido, você às vezes tem simplesmente no prato de cada dia um arroz com feijão. E privilegiados aqueles que naquela época tinham que comer. Muitos passavam fome e vendiam almoço para comer o jantar, como diria a gíria antiga. Mas deram a volta por cima, buscaram oportunidades e hoje certamente felizes estão. Pelo menos aqueles que têm um amor próprio no coração. Porque você precisa entender que a vida não é feita apenas de flores. Nós precisamos muitas vezes nos ferir nos espinhos desse jardim, o qual buscamos constantemente para sentirmos na pele realmente como é gostoso de repente você se ver livre, mesmo com as cicatrizes de uma vida em que você precisa ter essa sabedoria de entender que se você feriu, foi em busca de evolução. Porque você não queria ficar preso naquele emaranhado de espinhos e pedras, onde você não via uma luz no fim do túnel. E você hoje está aqui, cinquentão, sessentão, setentão, não importa. O importante é que você venceu, está vencendo a batalha da sobrevivência. E com certeza, ainda acreditando que se é possível ir muito, muito mais distante. Mas a vida, o destino, está aí para, de repente, calar protestos, para silenciar argumentos e simplesmente fazer você acreditar que, de repente, já deu o melhor de si e que agora é o momento de se apaziguar, se aquietar. Você pensa assim? Não, não precisa pensar assim, não. Se você tem saúde, conte os segundos de cada respiração. Entenda que você está vivo, que você está pronto para seguir essa trajetória cada vez mais confiante em ser
caminhada da vida, um campeão. Sim. Você, cinquentão, sessentão, setentão, oitentão, você precisa acreditar em si mesmo e entender que muitas vezes choramos nas derrotas e sorrimos nas vitórias, porque somos feitos de emoção. Se nós temos a sensibilidade para entender a vida assim, nesse balaio de gato, nesse contexto em que você mistura alegria com decepção, você tem meio caminho andado para realmente dizer que nessa vida você é um campeão. Essa caminhada, ela poderíamos dizer que é maravilhosa por um lado e um tanto quanto perigosa por outro, porque nós sempre estamos sendo levados pelo desejo de querer sempre mais. E de repente, quando se quer além do limite, você pode perder a sua razão. E o homem é assim. O homem é feito de amor e ódio. Não o ódio de querer exterminar, não o ódio de querer ao outro o mal fazer, mas aquela sensação de que você precisa o tempo todo estar preparado, olhar para o lado, olhar para trás e ver se de repente você está realmente seguro nessa caminhada da ilusão. Você precisa sempre se sentir livre, mas cotidianamente ligado em qual seria do outro a seu respeito, a sua intenção. Porque muitas vezes você desperta inveja, ciúme, até por ser demais bom. Então, precisa se caminhar nessa corda bamba entre o bem, o mal, o amor, o ódio, o querer e a perdição. Porque nós somos seres humanos. E o ser que deveria ser realmente humano, ele não é humano o tempo todo. Talvez poderia se fazer ao homem e ao animal irracional uma comparação. E você chegaria a uma simples decisão. Humano de verdade é aquele bicho que está lá no mato, que corre quando te vê, que faz de tudo para não se ver de cara com você, para evitar que você desperte um desejo insano de fazer o mal a ele, até talvez para a sua própria alimentação. E ele, a maioria desses animais irracionais, nem precisa citar nomes aqui, mas só para rimar, vou colocar a onça ou o leão. Eles apenas tentariam
partir para cima de você para te destruir, se fosse num caso de uma tamanha falta de alimentação. Mas nós que somos os seres considerados humanos, nós temos dentro de nós o tempo todo o sentimento, muitas vezes não pura e simplesmente de uma reação, e praticamos atos considerados impróprios, muitas vezes covardes, simplesmente para satisfazer o ego de uma vida marcada por um patamar de ideologia onde se acredita que você realmente só será lembrado se mostrar que é capaz de partir para cima e fazer com que muitas vezes o sentimento de amor próprio se perca numa decisão desvairada em que você, na verdade, não tem razão. Portanto, são peripécias da vida aqui nessa mensagem para que nós possamos estar trocando esse diálogo aqui no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.